Olá pessoal, nesta aula a gente vai falar aí sobre análise ascendente, análise sintática ascendente, também conhecida como análise sintática bottom-up. Tá? Qual que é a ideia da aula? A gente vai mostrar que existe uma outra forma de reconhecer a sintaxe de uma linguagem diferente do que a gente viu até agora. Tá? No começo a gente viu aí que tem duas formas de fazer análise, que é por meio de inferência ou derivação, e a diferença entre as duas é o lado que você começa a fazer a identificação da estrutura. Na inferência, você começa a partir da cadeia, ou seja, o conjunto dos símbolos terminais, e você vai do corpo para a cabeça das regras. Tá? Então, vamos lá, você começa, por exemplo, com uma expressão ou um comando aqui, A vezes A mais B00, entre parênteses, e você vai fazendo a inferência, trocando sempre um símbolo que está aqui pela sua cabeça. Então, por exemplo, aqui trocando B pelo I. Aqui eu estou trocando o I0 pelo I. Aí I0 por I de novo, o I pelo E. Aí eu troco esse A pelo I, depois pelo E, aí fica E mais E, troco o E mais E pelo E. Tá? E vou fazendo isso até chegar no símbolo raiz. Essa é a inferência recursível. E tem a derivação, que é que você começa, dado uma cadeia, você começa na cabeça da regra e vai para o corpo. Então você começa na primeira cabeça de todos, que seria o símbolo inicial da gramática, e você vai substituindo pelo corpo até você chegar na cadeia. Tá? A gente viu o processo de análise sintática descendente, que faz a derivação, certo? Que é a criação da árvore sintática de cima para baixo, que por isso que ela é conhecida análise top-down. A análise ascendente, que a gente vai ver agora, ela faz o processo inverso. Ela cria a árvore da análise sintática de baixo para cima. Tá? Então vamos lá. Suponha que você tem aqui a seguinte gramática. E leva a T mais E, ou T leva a F vezes T, ou F leva a A, ou B, ou E entre parênteses, que é a nossa cadeia, nossa gramática tradicional aí de expressões aritméticas. Suponho que eu queira fazer análise sintática, uma cadeia simples como A vezes B. O que eu tenho que fazer é, a partir de cada símbolo, sempre fazendo da esquerda para a direita, então eu começo aqui com o símbolo A, fazer a inferência de alguma regra. Então eu tenho que procurar aqui na minha gramática, aonde que aparece um símbolo ou mais que estão aqui na minha cadeia de entrada. Tá? Então eu vou começar pelo A, eu tenho que achar alguma regra que leva até o A. Então aqui no caso eu tenho F leva a A. Então eu faço a primeira inferência, criando o pai do nó A, dessa forma aqui. Certo? Aí eu posso partir para frente, começar agora a ler um outro símbolo, vou até apagar aqui o antigo. E agora a gente tem que achar um símbolo que tem o vezes. Não tem nenhum símbolo que deriva o vezes diretamente. Certo? Então não adianta eu querer fazer inferência agora. Então o que eu tenho que fazer? Partir para o próximo e fazer a leitura de mais um símbolo, do B. Aí o B aparece aqui, a regra F leva a B. Tá? Então eu faço a inferência do F também aqui. Bom, agora eu já li então o A, o vezes e o B. Mas eu ainda não consegui fazer uma inferência completa nesse momento. Dá para fazer mais. Tá? O que eu posso fazer? Eu posso derivar o F, eu posso inferir o F até o T. Então eu crio o T como sendo o pai do F, porque existe uma regra que é T leva a F. Tá? Lembrando que a gente está indo aqui do corpo para a cabeça, certo? E agora eu tenho F vezes e T. F vezes T, existe uma regra que é um corpo aqui. Então eu posso fazer uma inferência nesse momento, que é criar o T como sendo o pai aqui, do F, do vezes e do T. Então eu fiz uma inferência com base nessa regra aqui, ó, T leva a F vezes T. E aí aqui ficou fácil. Eu posso fazer a derivação, a inferência do T até o E. E aí eu completo a minha árvore. Certo? Então é mais ou menos esse o processo que a gente tem que conseguir fazer. Tá? Qual que é o desafio? O desafio é conseguir determinar quando fazer a inferência e quando ler um caractere a mais. Tá? Quer dizer, eu estou aqui lendo um símbolo. Por exemplo, estou lendo A. Dá para fazer a inferência do A? Dá. Então eu faço. Aí a hora que eu vim para o vezes, eu não consegui fazer a inferência diretamente. Então eu tive que ler mais um B, fazer inferência para o F, depois fazer inferência para o T de novo, e aí sim eu consegui fazer inferência de tudo isso
com F vezes T. Então esse é o desafio da análise ascendente, que é você conseguir fazer esses movimentos, né, de fazer a inferência ou fazer a leitura de mais um símbolo. Bom, como é que isso vai funcionar? A base de implementação a gente já tem, porque lá em LFA a gente aprendeu que a análise sintática é possível de ser feita com uma pilha, ou com um autômato e uma pilha. Portanto, tanto faz o algoritmo que a gente vai precisar, uma pilha é suficiente. Tá? Na análise sintática descendente a gente já viu que dá para fazer isso com uma pilha que armazena os símbolos que vão ser substituídos. Certo? Quando a pilha esvaziar, acabou a análise. Na análise ascendente a gente vai fazer a mesma coisa, só que a gente vai armazenar na pilha os símbolos que estão esperando a redução, tá? Que é o conceito, né, de você reduzir símbolos de acordo com uma inferência que vai ser aplicada. Tá? Então você armazena símbolos diferentes na pilha, mas essencialmente ambos funcionam como uma pilha. Ó. Então vamos lá. Na análise descendente, como que o algoritmo funciona? A pilha armazena os símbolos que vão ser derivados, a tabela é a tabela LL de 1, né? E a saída são a série de derivações ou erro. Na análise ascendente, vai funcionar da mesma estrutura. Tá? Na pilha também vão armazenar alguns símbolos, só que aqui são diferentes, os símbolos da pilha são outros, né? A lógica é outra. Também vai ter uma tabela, mas é diferente, uma tabela que vai guiar o processo de uma forma ascendente, então estou chamando aqui de ASA, né? A tabela de análise sintática ascendente. E a produção, o resultado desse algoritmo vão ser uma sequência de inferências ou então erro. Certo? Então o resultado é diferente. Beleza? Então, no fundo, né, a estrutura básica do algoritmo vai ser parecida, tá? Só que a gente vai implementar de uma forma diferente. Como eu comentei, o grande desafio é determinar qual inferência vai ser aplicada em qual momento. Aqui é uma recapitulação, né? Na análise descendente, a gente estava com, por exemplo, aqui, ó, a entrada, vou até ampliar um pouquinho aqui. A entrada A mais B vezes C. Eu tenho o token atual, que é o token que eu estou lendo, e o símbolo inicial. A minha dúvida principal é, dentre, por exemplo, 3 possíveis produções que são deriváveis a partir do E, qual delas escolher? Tá? Então, esse era o desafio da análise descendente. E a gente resolveu isso com a tabela LL. Tá? Que a gente faz, a cada momento a gente tem, por exemplo, um símbolo na pilha, um símbolo na entrada, e a tabela resolve para a gente o que tem que ser escolhido. No caso aqui, tinha uma ação lá na tabelinha. Então, quando aparece o S na pilha e o N na entrada, a ação é S leva a N mais S, para essa gramática aqui, tá? Então, a gente faz aqui a substituição do S pelo N mais S na pilha, tá? Isso é o conteúdo da aula passada. Na análise ascendente, o processo tem, como eu falei, 2 movimentos possíveis. Empilha ou reduz. Empilha significa que eu vou colocar símbolos da cadeia de entrada na pilha. Tá? Quer dizer que eu li um próximo símbolo. É como se fosse a chamada para o léxico para ler o próximo símbolo. E o reduz é quando eu vou reduzir os símbolos que estão na pilha, trocando um ou 2 ou mais símbolos por um outro que corresponde a um passo da inferência. Certo? Eu vou repetir esses passos aqui, empilha, reduz, de acordo com o momento correto, até que chega no estado que aceita, ou seja, os símbolos da cadeia de entrada foram todos consumidos e a pilha só possui o símbolo inicial. Então, eu cheguei no símbolo inicial. Tá? Ou então acontece um erro que foi interrompido por algum momento aí no meio do caminho. Tá? Então, qual que é mais ou menos a ideia? Vou tentar desenhar para vocês aqui. Bom, suponho que eu tenha uma gramática bem simples. Tá? Vou usar essa daqui, ó. S leva a S mais N ou N, tá? Apenas 2 regras. E a minha entrada é N mais N. Aqui é fácil de derivar, fácil de fazer inferência aqui, tá? O que significa a ação de empilhamento? Consiste em remover um símbolo da entrada e adicioná-lo no topo da pilha, tá? Remover o símbolo da entrada significa que você leu ele e foi para o próximo, tá? Então vamos supor que começou aqui a minha análise, a pilha está aqui, ela está vazia, e a pilha vazia a gente representa, na verdade, com um único símbolo lá, que é o cifrão, tá? Que corresponde ao fim do arquivo. Então a gente coloca o cifrão no fim da entrada também, tá? É como se fosse uma marcação de final aí, para a gente não errar na hora de fazer a tabela. A gente começa lendo N. Bom, quando eu faço o empilhamento, significa que eu vou pegar esse N e jogar aqui dentro, tá? Então vai aparecer o N aqui, e ele vai sumir da entrada, quer dizer que ele já foi consumido, ele já foi lido,
certo? Isso consiste no empilhamento. Então, o símbolo sai da entrada e vai para a pilha. Tá? A redução consiste em não mexer na entrada, então a entrada fica intacta, e eu vou olhar só para a pilha. Eu vou substituir algum símbolo na pilha, um ou mais símbolos na pilha, por outro, de acordo com alguma regra de produção. No caso aqui eu tenho N. Eu tenho uma regra de produção que é S leva a N. Está separado aqui, mas é uma regra. Então eu posso fazer uma inferência trocando o N pelo S. Ou seja, acontece uma redução aqui, e na pilha eu apago o N e troco pelo S. Esse é um movimento de redução. Tá? Substituindo o símbolo na pilha por outros. Sem consumir a entrada. Continuando aqui o processo, para fazer a inferência aqui, para fazer esse processo aqui corretamente, eu vou fazer mais um empilhamento, então vou trocar, quer dizer, vou empilhar o mais aqui, aí a pilha vai ter mais um elemento, aí eu vou ler o N, vou empilhar ele também, então vamos jogar ele para cá, e nesse momento eu vou fazer uma redução de novo, ó. Então eu vou pegar o N mais S aqui, que na verdade a gente lê ele ao contrário, né? É S mais N, e vou trocar tudo isso daqui pelo símbolo S. Então eu apago esses símbolos daqui e coloco o S aqui. Certo? Fiz mais uma redução. Troquei o S mais N pelo S, porque existe uma produção aqui, S mais N e o S na cabeça. Certo? Então esse é o processo de empilhamento e redução. Nesse caso aqui terminou a análise porque a minha pilha só tem um símbolo no topo, que é o símbolo inicial da gramática, e a cadeia foi completamente consumida na sua entrada. Bom, como eu falei, a grande dúvida aqui nesse processo é quando fazer o quê, né? E aí surge o conceito de gancho, né? Eu traduzi para gancho aqui, mas a palavra em inglês seria handle, né? Uma palavra um pouco melhor do que gancho, né? Mas eu vou usar gancho, acho que dá para entender bem. Qual que é a ideia? Suponha que eu tenho uma produção na minha gramática que seja A leva a alfa. Tá? Eu vou olhar o alfa como sendo o meu potencial gancho. Por quê? A hora que apareceu o alfa na pilha, tá? No topo da pilha, eu sei que é a hora de reduzir, porque eu posso trocar o alfa pelo A. Tá? Suponha que eu tenho uma produção, então, vamos trocar o alfa aqui, fazer um exemplo mais concreto. Eu tenho o A leva A, Z, H, B. Qualquer que seja o símbolo, tá? Pode ser terminal ou não terminal. E a minha pilha está lá numa configuração, ela vai sofrendo empilhamentos, reduções, né? E vai sendo modificada. Então tem lá o símbolo, por exemplo, o símbolo X, aí tem o símbolo Y, aí tem o símbolo A, aí tem o símbolo Z, aí tem o símbolo H, aí apareceu o B. A hora que o B apareceu na pilha, a gente pode ver que apareceu exatamente um possível gancho. Por quê? AZHB, exatamente o que tem no corpo dessa regra aqui, AZHB. Nesse momento apareceu um gancho, então eu sei que é essa hora de reduzir. Tá? Então eu tenho que ficar monitorando a minha pilha sempre, esperando aparecer um gancho. Então eu vou fazer a redução. Tá? Então troco o AZHB pelo seu corpo, pela sua cabeça aqui, desculpa, ficando o A. Certo? Então esse que é o grande diferencial, é o grande desafio desse algoritmo. Tá? Você detectar o aparecimento dos ganchos. Enquanto não aparece gancho, você vai empilhando, vai empilhando, vai empilhando. Aparecer um gancho, você faz a redução. Então, o procedimento de análise sintática ascendente é bem simples. A dificuldade é você detectar o aparecimento desses ganchos aí. Então, só para voltar aqui no exemplo do slide. Está abrindo aqui. Suponho que eu tenho aqui um exemplo, esse mesmo, do S mais N, né? Então, a gente vai fazer uma tabelinha que vai mostrar o empilhamento e a redução na sua sequência. Tá? Então, eu vou começar com a pilha vazia. Tá? Veja que agora eu vou escrever a pilha da esquerda para a direita, porque o algoritmo pede que seja feito invertido, porque sempre vai aparecer os símbolos de uma forma invertida, enquanto que na análise descendente a gente fazia a pilha da direita para a esquerda. Então, esse aqui é um ponto para prestar bastante atenção. Tá? A pilha na análise ascendente sempre vai ser da direita para a esquerda, certo? Não confundir aí na hora de fazer o exercício. E as ações vão ter ou empilha ou redução, certo? São só duas ações aqui. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, começa com a pilha vazia. Na entrada eu tenho N mais N, com o cifrão, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para ficar melhor no vídeo.
Então a pilha está vazia, N mais N cifrão. Nesse momento, não tem gancho nenhum na pilha, porque a pilha está vazia. Então a única ação possível é empilhar. Então o N vai ser empilhado, quer dizer que ele sai daqui e vem para a pilha. Aí o próximo símbolo é o mais. Agora apareceu um gancho aqui, ó, o N. Por que apareceu um gancho? Porque tem uma produção, S leva a N. Então eu tenho que detectar que o N apareceu sozinho aqui e é um gancho. Então a ação é reduzir, através da produção S leva a N. Sempre que eu vou fazer uma redução, eu tenho que ter uma das regras de produção da minha gramática como justificativa. Tá? Aí eu troco o N pelo S, certo? Bom, beleza. Troquei o N pelo S. Nesse momento não tem mais gancho aqui. Por quê? Porque não tem nenhum corpo de regra que tenha o S sozinho. Então a gente vai fazer o quê? Empilhamento. Então o mais que estava aqui vai vir para cá. S mais também não é gancho. Então a gente só resta empilhar. Então a gente vai empilhar o N. Aí apareceu S mais N. E aqui dá para perceber por que é importante, ou por que é conveniente desenhar a pilha da esquerda para a direita. Porque S mais N é exatamente como aparece na minha gramática. Ó. S mais N. Apareceu S mais N aqui e esse é um gancho. Então eu vou trocar pelo S. Então a ação é reduz a partir da produção S leva a S mais N. Então eu vou trocar o S mais N pelo S sozinho. Nesse momento acabou de fazer a leitura, porque não tem mais nenhum símbolo na entrada, e sobrou somente o símbolo inicial da gramática, que é o S, então por isso que acontece a aceitação. Certo? Então o desafio desse algoritmo é detectar o aparecimento do gancho na pilha, que exige você fazer o quê? Olhar um ou mais símbolos na pilha, e também olhar símbolos à frente na entrada, geralmente um símbolo à frente. Como no LL de 1, a gente faz aqui apenas a busca de um símbolo à frente, para não perder muita eficiência e ter que fazer análise de muitas combinações. Certo? Então, essa que é a análise ascendente. São dois tipos, basicamente. A gente só vai ver o analisador LR. Tá? A gente tem dois aqui. O primeiro que é de precedência de operadores e o LR. O de precedência de operadores, ele funciona de uma forma mais simplificada. Ele serve apenas para uma classe restrita de gramáticas, que são as gramáticas de operadores. Então, para expressão aritmética, ele funciona. Mas para outro tipo de construção, ele não funciona. Tá? Então, a gente não vai ver esse tópico aqui na disciplina. Tá? Essa foi uma decisão que eu tomei nesse semestre. Nos semestres anteriores, a gente acabava ministrando. Mas como ele é um subconjunto do outro, a gente achou melhor tirar. Certo? O que a gente vai ver, então, é o analisador LR, que é uma forma genérica de falar que é o analisador que lê a entrada da esquerda para a direita e faz derivações mais à direita. Tá? Que é a forma que ele faz derivação depende da hora que você chega no momento de derivar. Beleza? Então, a gente vai fazer o entendimento desse algoritmo aqui chamado de analisador LR. Bom, a análise LR basicamente se resume a você entender o conceito da tabela LR. Tá? Aqui está um exemplo de uma tabela LR. Ela parece complicada a primeiro momento, mas ela não é tão complicada. Tá? Ela basicamente tem... Aqui é a gramática. A gente numera as produções da gramática para saber quais são as reduções a aplicar. Tá? Então aqui eu não posso mais agrupar as produções na mesma linha. Então, para simplificar, a gente coloca uma em cada linha e cada uma com seu número. Aí a gente vai ter um conjunto de estados, uma parte de ações e uma parte de transições. Tá? Dentro das ações vão ter símbolos S e R. Tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, S5, S6. O S significa o movimento de shift, que é o empilhamento. Tá? Então S é de shift. E a gente tem as reduções, que são marcadas pelo R. Então aqui é o reduce. Tá? Então a gente faz em inglês aí para seguir a nomenclatura dos livros. Então a tabela LR ela tem esses movimentos shift e reduce aqui na linha de na sua parte de ações. E aqui nas ações a gente tem todos os símbolos terminais mais o cifrão. Tá? Tem o ID, o mais, o vezes, o parênteses, fecha parênteses, o cifrão, que são os símbolos terminais que aparecem na gramática. Certo? E nas linhas a gente tem, como eu falei, os estados. Os estados são momentos intermediários de leitura que não tem nenhum significado na gramática a princípio. Certo? Então são momentos de leitura e que estão gravando a memória do que já foi lido, o que já foi reduzido, etc. Bom, aqui à direita a gente tem a parte de transições, que consiste em você fazer a substituição de um não terminal pelo outro na pilha. Tá? Depois a gente vai ver com calma, isso aqui consiste no final das reduções aqui. Beleza? Então essa aqui é mais ou menos a ideia geral da tabela. Bom, a gente vai fazer a execução do algoritmo. Tá? O algoritmo de análise LR também é bastante simples. Tá? Ele não é difícil de entender e de aplicar.
Tá? O único problema que eu vejo com esse algoritmo é você confundir ele com a análise LL, tá? Porque eles são um pouco parecidos na sua forma, mas ele é um algoritmo simples. Tá? Então tem aqui uma sequência de passos, né? O primeiro você começa olhando o primeiro símbolo de W. W é a entrada, que eu estou querendo fazer a análise sintática. Tem um loop infinito aqui, tá? Não é um loop infinito, na verdade ele tem aqui um fim, né? Mas só para simplificar a explicação dele, a gente coloca um loop infinito. A gente começa olhando o topo da pilha, então o estado do topo da pilha vai ser armazenado em S. Aí eu vou procurar na tabela de ação, ou seja, essa primeira tabela aqui, ó. Vou procurar aqui na linha do estado, na coluna do símbolo que está na entrada. Tá? Então aqui na tabela de ação, na linha do estado e no símbolo que eu estou lendo agora. Se for uma ação de shift, quer dizer que eu vou empilhar. Então eu vou empilhar o T e vou fazer a leitura do próximo símbolo de entrada e armazenar em A. E pronto. Então se tiver um shift lá, é só você empilhar o símbolo e ler o próximo. Se for um reduce, quer dizer, na linha S, na coluna A, tiver um reduce, o que eu vou fazer? Eu vou olhar qual que é a produção que eu estou reduzindo. Como é que eu sei qual a produção que eu estou reduzindo? Bom, a gente olha na tabela aqui, tem um número, né? Então, por exemplo, aqui tem um R4. Então eu vou olhar qual que é a produção número 4. Nesse caso aqui, a produção número 4 é essa daqui. Então eu vou olhar essa produção, tá? Então R4 é a produção que eu vou olhar. Voltando aqui. E essa produção ela sempre vai ser na forma A leva a beta, certo? Eu vou contar quantos símbolos tem beta e vou desempilhar essa quantidade de símbolos da pilha, independente de quais sejam eles. Tá? Então o algoritmo não olha quais são os símbolos, ele simplesmente desempilha o número dos símbolos que tem no corpo dessa regra. Aí eu vou pegar o topo da pilha e vou procurar na tabela de transição agora, na linha do topo da pilha, na coluna do A, que é a cabeça da minha regra. Ó. Então eu vou pegar o A e vou procurar na coluna lá. E eu vou fazer agora, aqui no caso só vai imprimir, né, o A leva a beta, para mostrar que foi aplicado uma redução segundo essa produção aqui. Então, quando tem um reduce, né, a gente tem que fazer esses 3 passos aqui. Desempilhar o número de símbolos, olhar o novo topo da pilha, né, que esse aqui é o que estava embaixo desses símbolos daqui, e eu vou empilhar agora olhando na tabela transição, na linha do T, na coluna do A. Certo? Então, é um algoritmo bem tranquilo de ser seguido aí, basta você tomar cuidado para não confundir, como eu falei, com um analisador descendente. Bom, vamos aplicar o algoritmo então no exemplo. Tá? A tabela é a mesma que eu estava antes ali. A minha gramática é a mesma. E agora eu tenho uma entrada, ID vezes ID mais ID. Então a gente vai aplicar o algoritmo e ver como que vai funcionar. Tá? Bom, a minha pilha começa sempre no estado 0. Tá? Então eu vou colocar aqui, deixa eu escrever em outra cor aqui, só para ficar mais fácil de enxergar. Vou fazer em azul aqui. Então a minha pilha começa com o 0, que é o estado no topo da pilha. Tá? E eu vou colocar na minha entrada o que falta ali. Né? Então, no caso aqui é ID vezes ID mais ID. E o cifrão. Certo? Esse é o meu estado inicial da leitura. Então, como que eu vou começar a fazer? Eu vou procurar na tabela de ação pela linha do 0 na coluna do ID. Porque o ID é o primeiro símbolo que eu estou lendo agora. Então, eu vou olhar na linha do 0 na coluna do ID na tabela de transição. Então, na linha do 0, na coluna do ID, tem um S5. Então, essa é a ação que eu vou aplicar nesse momento, S5. Tá? Então, veja como é fácil. Eu vou aplicar o S5, basta eu colocar aqui S5. O que corresponde S5? É o shift. Então, basta eu empilhar os 5 aqui. Então, fica 0 e 5. Certo? Eu criei uma coluna a mais aqui de símbolos, só para a gente saber o que significa cada número. Né? Eu acabei de empilhar, foi o símbolo ID, não foi? Então eu vou colocar o ID aqui para representar que ele foi empilhado. Tá? Porque na verdade o 5 corresponde ao ID e o 0 corresponde ao cifrão. Mas o cifrão a gente não precisa desenhar aqui nesse momento. Tá? Então vou desenhar o ID aqui na coluna dos símbolos, só para a gente saber, para a gente lembrar o que já foi empilhado. Mas essa coluna é desnecessária. Tá? Se eu não quisesse usar ela, não precisaria, porque ela é simplesmente um lembrete do que já foi feito. O que importa realmente está aqui na pilha, tá? Beleza. Nesse momento, como eu fiz o shift, o ID sumiu lá da entrada, quer dizer que ele já foi consumido, tá? Eu não preciso mais desenhar ele aqui. E vamos para a próxima linha. Agora eu tenho 5 no topo da pilha e o vezes na entrada. Também é muito fácil, basta eu olhar na tabela de ações lá, o 5 com o asterisco. 5 com o asterisco
Vamos dar uma diminuída aqui. 5 com asterisco dá R6. Então, vou fazer uma redução nesse momento. Tá? Então, vamos lá. Redução R6. Eu preciso olhar na minha gramática qual que é a produção de número 6. A produção do número 6 é F elevado a ID. Então, o que eu tenho que marcar agora dessa produção? Eu tenho que contar o número de elementos que tem aqui. No caso aqui eu tenho 1. Não interessa qual que é. E quem que é o símbolo da cabeça, que é o F. Aí eu vou ter que guardar ele para fazer depois. Beleza. Então, eu tenho um elemento no corpo e o símbolo F na cabeça. O que eu vou fazer? Eu vou desempilhar um símbolo da pilha. Por que 1? Porque é o número de elementos que eu tinha no corpo da regra. Então, na próxima linha, eu vou desempilhar esse aqui. Tá? Não preciso apagar ele, eu tenho uma próxima linha para fazer isso. Então, desempilhei o 5. Qual que é o novo topo da pilha? É o 0. Certo? O novo topo da pilha é o 0. Então, eu vou olhar agora na tabela de transições. Na linha do 0, na coluna do F, que é o topo da pilha. Então, voltando. Depois que eu apaguei da pilha o número de símbolos que tinha no corpo da regra, eu vou olhar no novo topo da pilha na linha, na coluna do símbolo que era a cabeça da regra, que é o F aqui. Então, na linha 0, coluna F, eu tenho 3. Esse que é o novo topo da minha pilha. Então, vai entrar aqui o 3. Aqui. E o 3 corresponde a trocar o ID pelo F. Então, de novo, vou desenhar aqui na coluna dos símbolos, mas não precisaria, só para a gente lembrar. Tá? E como foi um movimento de redução, eu não modifico a minha entrada. Continuo aqui como estava antes. Faltou escrever aqui o R6, né? Não posso esquecer de escrever. Próximo movimento, eu tenho 3 no topo da pilha e o vezes na entrada. Então, na linha do 3, coluna do vezes. Linha do 3, coluna do vezes, R4. Vamos olhar, então vou escrever aqui para não esquecer. R4. Vamos olhar qual que é a produção número 4. T eleva a F. Quantos símbolos tem no corpo? 1. Qual que é a cabeça? T. Então, eu vou apagar um símbolo da pilha. Então, estava o 3, eu vou apagar ele. Tá? Vou fazer isso na próxima linha. E eu vou olhar agora na linha do 0, na coluna da cabeça da regra, que era T. Né? Lembrando aqui, cabeça era T. Na linha 0, coluna T, na tabela de transições, eu tenho o 2. Certo? Então, o que acontece? Na pilha vai entrar o 2 como sendo o novo símbolo topo da pilha, que corresponde a trocar o F pelo T. Como foi uma redução, não consumi a minha entrada. Bom, a gente vai continuar fazendo análise. Tá? Agora eu tenho 2 com asterisco. 2 com asterisco é o S7. Então é simplesmente um shift. O shift é mais facinho. Ó. S7 vai entrar o 7 no topo da pilha. Corresponde a o símbolo vezes. Tá? Então o 027 corresponde a T, o cifrão T vezes. Né? O cifrão, como eu falei, num desenho. E isso agora sumiu da entrada. Entrar para a próxima linha. Agora eu tenho na linha 7, na coluna do ID. Linha 7 com ID é o S5. Então, vou fazer mais um shift. S5 corresponde a empilhar o 5 aqui. Isso significa que o ID entrou aqui. E ele sumiu da entrada. Linha do 5, coluna do mais. Linha do 5, coluna do mais é o R6. Então, uma redução pela produção número 6, que é F elevado a ID. Tá? Então, R6, F elevado a ID. Quantos símbolos tem no corpo da produção? 1. Então, eu desempilho um símbolo daqui. Faço isso na próxima linha. 0, 2, 7. Qual que é o novo topo da linha da pilha agora? É o 7. Então, eu vou olhar na linha do 7, na coluna do F, que é a cabeça da regra 6. Na linha 7, coluna F, eu tenho 10 aqui. Então, eu vou empilhar o 10 como sendo o meu novo topo da pilha aqui. Cuidado para não achar que 2 símbolos 1 e 0, tá? É um símbolo só que é o 10. Que corresponde a trocar o ID pelo F, certo? Como foi uma redução, não mexo na entrada. Linha 10, coluna mais. Linha 10, coluna mais é o R3. Tá? Vamos olhar a produção número 3. Agora a gente tem uma produção maior. Ó.
T eleva a T vezes F. Quantos símbolos tem no corpo? 3 símbolos. Então, eu vou desempilhar 3 símbolos da minha pilha. Então, eu vou apagar o 10, o 7 e o 2. Certo? Faço isso na próxima linha. Então, fica só o 0 aqui. Vou olhar agora a linha do 0 na coluna da cabeça. A cabeça da regra 3 é o T. Então, na linha 0, coluna do T, que vai ser o 2. Então, vai entrar o 2 no topo da pilha, que corresponde ao símbolo T. Foi uma redução, então não mexa na entrada. Veja que nesse momento aconteceu uma redução mais significativa, né? Que é o T vezes F e o T que é o pai dele. Certo? Mas tudo bem, não teve nenhuma dificuldade. Linha 2, coluna mais. Linha 2, coluna mais, R2. Faltou colocar aqui o R3, né? Agora é o R2. R2, qual que é a produção número 2? É a produção E eleva a T. Tem um símbolo no corpo e a cabeça é o E. Então, vou apagar um símbolo e olhar na linha 0, coluna E, que é 1. Está aqui, ó. É 1. Corresponde a trocar o T pelo E. Aí vai ficar mais ID, cifrão. Linha 1, coluna mais, S6. Então, S6. 0, 1, 6. Corresponde a empilhar o símbolo mais aqui. Linha 6, coluna ID, S5. Então, vai ser o novo símbolo que vai ser empilhado aqui. Vai ficar 0, 1, 6, 5, que corresponde a E mais ID. Agora apareceu o cifrão lá na minha entrada. Quer dizer que eu já li a minha entrada inteira, mas não terminou a minha análise sintática. A análise sintática termina quando a pilha fica vazia, somente com o símbolo inicial. Tá? No caso, tem mais coisa na pilha ainda que precisa ser reduzido. Então, não acabou a minha análise ainda. Vamos continuar. Linha 5, coluna do cifrão. A gente tem uma coluna do cifrão aqui, ó. Então, dá para continuar. Linha 5, coluna do cifrão, tem um R6. Tá, só antes de comentar, óbvio que nessa coluna aqui não tem nenhum shift, né? Então, eu nunca vou querer ler o cifrão para consumir. Ele nunca é um token de verdade. Tá? Então, nunca vai ter nenhum S nessa coluna. Bom, voltando. Então, na linha 5, coluna do cifrão, R6. Certo? R6 é a F eleva ID, que é a última, né? R6, então vai ser apagar um símbolo. Aí eu vou olhar na linha do 6, coluna do F, que é o 3. Certo? Então vai ficar 0163 aqui, que corresponde a trocar o ID pelo F. Continuo sem mexer na entrada. Agora estou na linha 3, coluna do cifrão, que é o R4. O 4 é a produção T eleva a F, que tem um símbolo só. Então, apago um símbolo dentro da pilha. Vou olhar agora na linha do 6, na coluna da cabeça, que é o T. Linha 6, coluna do T, vai ser o 9. Então, vai entrar um 9 aqui. Tá? Vai ficar 0169, que corresponde a trocar o F pelo T. 9. Linha 9, coluna cifrão, R1, que é a primeira produção. A primeira produção, E eleva a E mais T. Então, tem 3 símbolos no corpo. Vou apagar 3 símbolos da pilha. Vai ficar só o 0. E qual que é o símbolo da cabeça? É o E. Então, linha 0, coluna E, dá 1. Então, vai entrar 1 aqui, que corresponde a ter o E aqui sozinho. Faltou colocar aqui o R1. E agora terminou a análise, porque eu tenho a linha 1, coluna cifrão, que inclusive está até marcado aqui com um OK, ó. Então, a nossa tabela já mostra o fim da análise sintática. Então, a hora que apareceu o OK, é porque terminou a análise sintática corretamente. Certo? Então, veja que o algoritmo não é difícil de ser aplicado e ser entendido. Ele já tem todo o detalhamento que a gente precisa. E aqui na relação, essa relação de reduções aqui, né, toda vez que eu tenho uma redução, um R6, um R4, depois um R6, um R3, sempre eu vou ter a criação de novos nós, que são pai e filho de alguém na árvore sintática. Certo? Se não teve nenhum erro aqui no meio do caminho, quer dizer que a análise foi completada corretamente. Bom, aí nos slides vocês têm aí a resposta, né, para você reproduzir o exercício. Depois tem um outro exercício que está parecido, só que tem aqui parênteses, tá? Mas é a mesma coisa, então tem a resposta para vocês praticarem depois aqui. E aqui tem um exercício que vai acontecer um erro. Ó. Como que eu sei que vai ter um erro? Porque eu tenho um parênteses que não está sendo fechado. Isso é um erro sintático. Tá? Então, vamos fazer a execução para ver.
aqui está o resultado já da execução. Ó. Então ele vai funcionar bem, né, até um certo momento. Então, começar no 0 com ID S5, vai empilhar o 5. 5 com vezes R6, que corresponde a trocar o 5 pelo 3. 3 com vezes R4, que troca o 3 pelo 2. 2 vezes S7, que corresponde a fazer o shift do 7. 7 parênteses S4, que empilha o 4. 4 ID S5, quer dizer que empilha o 5. 5 cifrão R6, que troca o 5 pelo 3. 3 cifrão R4, que troca o 4 pelo 2. 2 cifrão R2, que troca o 2 pelo 8. Tá? Nesse momento vai dar erro, porque eu vou ter o 8 no topo da pilha e o cifrão na entrada. Se eu olhar aqui, ó, na linha do 8, na coluna do cifrão, está vazio. Então, essa coluna vazia significa que tem um erro sintático. Tá? E isso vai acontecer sempre que estiver faltando algum token, estiver faltando alguma estrutura correta. Certo? Então, façam também esse exercício, aí vocês vão ver o erro acontecendo, né, exatamente nesse momento aqui. Né? Claro que eu poderia ter detectado o erro antes, né? Poderia ter detectado o erro logo aqui, porque eu sei que depois veio o cifrão, né, não podia ter nada realmente correto aqui, certo? Aqui, deixa eu aumentar um pouquinho. Então apareceu o ID, foi o cifrão, óbvio que não tem, está errado porque era para ter o fecha parênteses, mas o algoritmo vai detectar esse erro só quando ele conseguir reduzir até o E, e aí ele vai ter certeza que faltou um fecha parênteses nesse momento aqui, certo? Bom, sugiro que vocês façam aí o algoritmo, pratiquem com esses aí, talvez até inventar outros exemplos, para você realmente entender o algoritmo. Também tem na lista lá alguns exemplos para você praticar e fazer os exercícios. Bom, a análise LR ela é uma só. Tá? O que vai mudar de um tipo para outro, que é o que eu vou falar agora, são os tipos da tabela. Tá? Existe a tabela SLR, a tabela LA-LR e o LR canônico. Tá? Existe uma relação aí de vantagem e desvantagem em cada um delas, né? Cada um deles. E a gente vai explicar mais ou menos o que é cada um deles e eu vou mostrar para vocês como montar o SLR, tá? Que é o mais fácil de implementar, o mais simples de implementar, porém ele é o mais restrito. Tá? Tem algumas gramáticas que vão gerar conflito, ou que vão causar conflito quando você usa a técnica SLR. Tá? Apesar dela ser simples, ela é mais restrita. Por outro lado, o LR canônico é o mais poderoso e complexo. Tá? E é o que abrange o maior número de gramáticas possível. Certo? Porém, ele acaba ficando muito grande em termos de tamanho de tabela. E aí existe o LA-LR, que é como se fosse um LR canônico localizado, que ele otimiza a necessidade de você olhar um símbolo à frente, tá? Porque é isso que o LR canônico faz, tá? Então você reduz a necessidade, você grava, né, algumas combinações necessárias de símbolo à frente, e então com isso você tem uma combinação boa de tamanho de tabela e de facilidade de implementação, tá? Mas a gente não vai ver nenhum desses dois aqui. Eu vou falar só do SLR, que mostra muito bem a essência do algoritmo de construção de tabela, certo? Qual que é a ideia básica? Primeiro eu vou falar do conceito aí. A tabela SLR, ela se baseia no conceito de coleção canônica de conjuntos de itens LR de zero. É chamado LR de zero, porque você não olha nenhum símbolo à frente para construir esse conjunto de itens, tá? O que é um item LR de zero? Basicamente é uma produção que tem alguma indicação, no caso a gente desenha isso com um pontinho, tá? e que fala até onde essa produção já foi analisada no processo de reconhecimento. Tá? Então a gente faz uma análise de todas as possibilidades de leitura dentro de uma produção de gramática. Então, por exemplo, ó, se eu tiver a produção A leva a XYZ, qualquer que seja o símbolo aqui, eu vou ter 4 itens. Porque eu vou ter um ponto antes de todo mundo, porque quer dizer que nesse momento eu não comecei a ler nada. Eu tenho um ponto depois do X, um ponto depois do Y, um ponto depois do Z. Tá? Cada uma desses itens aqui representa um momento da leitura, tá? Que pode aparecer em diversas combinações aí ao longo do processo de análise sintática. Certo? Então, esses itens são utilizados como guia na montagem da tabela. Só para dar o nome correto, quando o ponto está no começo, quer dizer, o ponto está antes do primeiro símbolo, a gente chama isso de item inicial. É um item LR de zero inicial. E quando o ponto está no final, é chamado de item completo, certo? Para completar aqui, quando a produção é do tipo A leva a Y, só tem um item, que é o A leva a ponto, porque o ponto está ao mesmo tempo no começo e no fim da produção, certo? Então essa aqui é a ideia do conjunto de itens LR de zero. Então, só para exemplificar, deixa eu mostrar aqui para vocês como que seriam alguns exemplos. Suponha que eu tenha a seguinte gramática. S', opa, peraí, como definir aqui? S' leva S, S leva
parênteses, S ou vazio. Então, para essa gramática aqui, quais são os itens LR de 0 que eu consigo calcular para essa gramática? É um processo bem mecânico. Então, eu vou pegar cada uma das produções, eu tenho 3 produções aqui, né? 1, 2 e 3. E eu vou produzir todas as combinações com os pontos nos locais diferentes aqui, ó. Então, a primeira produção aqui, ó, S' eleva a S. Eu posso ter S' eleva a ponto S, quer dizer, o ponto está antes do S. E a outra é S' eleva a S ponto. Então, basta eu pegar o corpo da regra e colocar o ponto em várias combinações possíveis. Eu também tenho o S, agora a segunda produção, né? S eleva a ponto, parênteses S, parênteses S. Aí vou mover o ponto para a direita, vai ficar parênteses ponto, S, parênteses S. Aí eu vou ter S eleva a parênteses S ponto, parênteses S. S eleva a parênteses S, parênteses ponto S. E por último, para essa produção aqui, né? O S no final de todo mundo. Eu tenho mais uma última produção ali, que é o S eleva vazio. Nesse caso só tem um item, que é o S eleva pontinho. Certo? Então, essa é a forma de você construir o conjunto de itens LR de 0. É muito fácil, basta você espalhar os pontos aqui, e cada um desses é um item novo. Tá? Como curiosidade, ou como lembrete aí do conceito, os itens que tem o ponto no começo, então esse aqui e esse daqui são os itens iniciais da minha gramática. E quando está o ponto depois do último símbolo, como esse aqui e esse aqui também, são chamados de itens completos. Tá? Então, só para desenhar aqui, itens iniciais, em vermelho, itens completos. Certo? Então, são nomenclaturas aí auxiliares para a gente. A gente também tem o conceito de closure. Aqui tem a resposta do exercício, tá? Closure, que é conhecido também como fechamento, tá? Então, closure ou fechamento é a mesma coisa. Que é o seguinte, é o conjunto, né, de todos os itens que podem automaticamente ou sem consumir nenhum token, nenhum terminal da entrada, né? Eu consigo expandir o meu conjunto de itens LR de 0. Tá? Existe um conjunto de regrinhas aqui, um algoritmo. A regra é basicamente assim, ó. O closure de um i consiste de todo mundo que está no i, mas para todas as produções onde eu tenho um ponto antes de um não terminal, eu vou olhar e colocar os itens iniciais que envolvem aquele não terminal com uma cabeça. Tá? Então o algoritmo é assim, ó, só para deixar ele bem formalizado. Ele aceita como entrada um conjunto de itens i e vai gerar como resposta um conjunto j. Tá aqui o return do algoritmo, né? Inicialmente o j recebe i, ou seja, todo mundo que está em i vai copiado para j. Aí eu vou repetir esses passos até que eu não consiga modificar mais o j. Tá? Então a condição de saída aqui é até que nenhum item seja adicionado j em um passo do loop. Então eu vou fazer o seguinte, para cada um dos itens de j, quer dizer, que já está lá na resposta, que tem um ponto antes de um não terminal, ó, tem um ponto antes de um não terminal. Eu vou olhar as produções que tem aquele não terminal na cabeça e vou adicionar o item inicial daquela produção. E pronto, vou fazendo isso repetidamente. Com isso eu vou complementando e vou incrementando aí o conjunto closure. Certo? Então vamos fazer alguns exemplos desse processo aqui. Suponho que eu tenha uma gramática. Vou fazer a gramática de novo, aquela que a gente já está trabalhando. Vou fazer mais pequenininha aqui em cima, para eu poder desenhar o resto. Então, E' leva E leva E mais T ou T. Essa regra inicial aqui, ela é desnecessária, mas eu vou deixar ela aqui assim mesmo, porque ela faz parte do método que a gente vai explicar depois. Depois T leva a T vezes F ou F leva a parênteses E, parênteses ou ID. Então, dada essa gramática, eu vou calcular uma série de closure diferentes aqui, tá? Então, o que a função closure vai calcular? Eu passo como parâmetro para ela sempre um conjunto, tá? Então, o parâmetro da função é um conjunto, por isso que eu vou colocar chaves aqui, tá?
Eu vou passar um ou mais itens LR de 0. Tá? Então, eu vou dar um item para ela. Então, por exemplo, aqui, esse item aqui, ó. Como é que eu sei que é um item? Porque tem o ponto. Tá? E eu vou colocar entre colchetes só para a gente saber onde começa, onde termina aquele item. Tá? O colchete aqui é opcional, só estou colocando para desenhar para ficar mais fácil mesmo. Tá? Qual que é o resultado da função closure? É um conjunto também. Então vamos desenhar aqui como um conjunto também. E sempre vai começar assim, ó, eu vou copiar o que está na entrada para a saída. Então vou copiar o primeiro item que já estava na entrada aqui, que ele faz parte do closure. Certo? E aí meu algoritmo, o que ele vai fazer? Ele vai olhar para todo mundo que está aqui e vai expandir esse conjunto sempre para os itens que tem um ponto. Olha o que você tem que olhar. Sempre que aparecer um pontinho antes de um não terminal, então ponto e não terminal. Apareceu essa configuração aqui, você tem que expandir o conjunto de saída. Tá? Então você vai pegar esses caras aqui, né, e vai procurar na gramática as produções que tem o E na cabeça, que é esse não terminal em questão. Então quais são as produções que tem o E na cabeça? No caso, tem duas aqui, ó. Esse, E eleva a E mais T, e essa, que é o E eleva a T. Tá? Então, vou colocar os itens iniciais desses dois caras aqui. Então, vai ficar E leva ponto E mais T e E leva a ponto T. Certo? Bom, acabou? Não acabou. Porque eu vou marcar aqui em outra cor, eu já avaliei esse cara aqui. Tá? Mas ainda tem dois itens ali que eu não avaliei. Então, como que funciona o algoritmo? Eu vou interagindo aqui, ó, fazendo loop, né, até que todo mundo aqui tiver marcado com um Vzinho. E aí quer dizer que eu passei uma rodada do loop e ninguém foi adicionado. Então, vamos olhar o próximo agora. E leva ponto E mais T. Tem aquela configuração que eu falei? Quer dizer, tem um ponto antes de não terminal? Tem. Tá? Então, vamos olhar e fazer aquela mesma análise. Quem que é o não terminal? É o E. Então, vamos olhar as produções que tem o E na cabeça, que é o E eleva a E mais T e o E eleva a T de novo. Então, vou colocar aqui o E leva a E ponto E mais T e o E leva a ponto T. Mas espera aí. Desse jeito eu vou ficar com loop infinito. Mas eu esqueci uma coisa, de propósito, claro. Isso aqui, ó, é um conjunto. A noção de conjunto matemático não permite repetição, certo? Ou seja, eu só vou adicionar um elemento naquele conjunto se ele já não estiver lá. Então é óbvio que eu não vou adicionar esses caras aqui. Tá? Porque esse cara já estava lá e esse cara já estava lá. Mas de qualquer forma eu analisei e vou continuar o meu algoritmo agora já tendo analisado esse item aqui. Certo? Vamos para o próximo. E eleva a ponto T. Quais são as produções que tem o T na cabeça? T eleva a T vezes F e T eleva a F. Então eu vou colocar os itens iniciais dessas produções aqui. Vai ficar T leva ponto T vezes F, lembrando que eu adiciono o item inicial dele, né? Outra vírgula aqui. E T leva a ponto F. E aí eu faço a minha marquinha que eu já analisei esse cara aqui. E a gente continua. Então, qual que é o próximo aqui? T leva a ponto T vezes F, é o próprio T que eu acabei de analisar, não vai acrescentar ninguém. E T leva a ponto F. Então, vamos olhar as produções que tem um F na cabeça. Que são F leva a ponto parênteses e parênteses. E F leva a ponto ID. Com isso eu termino a análise dessa linha aqui. Não acabou ainda, tem gente aqui que está sem o Vzinho. Então, F leva a ponto parênteses E. Esse cara não vai gerar ninguém novo. Por que não? Porque a configuração que está aqui, ó, é o ponto antes de um terminal. Quando é ponto antes de terminal, eu não faço nada. Simplesmente marco o Vzinho aqui e acabou. Mesma coisa aqui embaixo. Então, nesse momento, terminou a análise e eu consegui calcular o closure dessa entrada aqui. Então, o closure do item E' leva a ponto E é tudo isso daqui. Certo? Bom, esse é o algoritmo. Lá nos slides tem alguns outros exemplos, tá? Vocês podem dar uma olhada lá para ver, mas ele é bem tranquilo. Só lembrando aqui que o que está vindo como parâmetro não é somente um, pode ter vários, tá? Então, eu posso começar o algoritmo, né? Por exemplo, suponho que eu tenho aqui calcular o closure de um conjunto. Então, eu quero calcular o closure do E ponto mais T, vírgula, T eleva
a f ponto. Tá? Eu vou calcular o close desse cara aqui. A resposta vai ser, primeiro, copiar todo mundo que está lá para cá. Então, e leva e ponto mais t, e t leva f ponto. Então, o primeiro passo do algoritmo é copiar a entrada para a saída, tá? Não pode esquecer isso. E eu vou seguir normalmente. Então, eu vou analisar. Primeiro caso aqui não vai ser o que a gente quer, porque eu tenho um ponto antes de um terminal. Desculpa, um ponto antes do terminal. E que eu tenho um ponto antes de ninguém. Então, também não vai acrescentar ninguém novo. Então, nesse caso aqui, o closure não modificou a resposta. Quer dizer, esse cara aqui é o closure dele mesmo. Certo? Então, não tem que modificar nesse caso aqui. Nesse caso, o closure não acrescenta ninguém. Agora, a gente vai falar da função de transição, que é outro conceito auxiliar aí na montagem da tabela. Tá? A função goTo, que é a função de transição, né, ela vai servir para montar o lado direito da tabela, que é aquela tabela de transições que eu tinha mostrado para vocês no começo da aula. Né? Então, é para isso que vai servir. Mas como é que ela é montada? Basicamente, você vai passar para essa função um conjunto de itens e um símbolo de gramática x, tá? Qualquer que seja esse símbolo. O goTo vai ser o fechamento do conjunto de todos os itens a leva alfa x ponto beta, tal que a leva alfa ponto x beta está em i. Ou seja, eu vou olhar dentro do i, toda vez que aparecer um ponto antes do x, eu vou fazer um movimento do ponto para depois do x. E aí eu faço o close do resultado. Tá? Então é bem simples, você vai pegar um item, mover o ponto para a direita se esse ponto estiver antes do x, que é o que eu quero fazer o goTo, e vou fazer o close do resultado. Certo? Então veja como é simples. Suponha que eu tenha a seguinte gramática e eu quero calcular o goTo do conjunto i, onde i está aqui em cima. Ó. Então eu tenho dois itens aqui. Em cima do símbolo mais. Tá? Esse é o goTo que eu quero fazer. Como que vai funcionar? Eu vou olhar no meu conjunto i se tem algum ponto antes do mais aqui dentro. Se tiver, eu vou mover o ponto para a direita. Se não tiver, ele não vem para cá. Tá? Então, aqui eu tenho, nesse primeiro item, tem um ponto antes do mais? Não tem. Então, ele não vai para a resposta. Aqui, eu tenho um ponto antes do mais? Aqui eu tenho. Então, ele vai vir para cá. Só que ele vai vir para cá com o ponto sendo movido para a direita, em uma posição. Então, vai ficar aqui e leva a e mais ponto t. Tá? Então, eu movimentei o ponto uma posição para a direita. Tá? Isso que é o goTo, é uma transição. Mas eu só posso movimentar o ponto para a direita se ele estiver antes do símbolo que eu estou especificando aqui. Tá? Então, não é qualquer ponto que eu vou modificar. Então, primeiro eu tenho que conferir. Tem um ponto antes do mais? Tem. Ah, então eu copio para cá, movendo para a direita. E depois disso eu aplico o closure do que está aqui. Sempre de uma forma recursiva. Tá? Então, eu vou analisar. E eleva a e mais ponto t. Tem um ponto antes do terminal? Tem. Qual que é? É o t. Então, vamos colocar as produções de t na cabeça com itens iniciais aqui. Então, fica t leva ponto t vezes f e t leva ponto f. Aí eu vou fazendo a mariquinha também aqui. Já foi. Vou analisar esse cara vai dar em nada. Esse cara aqui vai colocar duas produções do f. Vai ficar f leva ponto parênteses, parênteses e o f leva id, que vai gerar o ponto id aqui. Aí eu vou analisar esse cara não tem nenhum ponto antes do terminal, esse cara não tem nenhum ponto antes do terminal, vai encerrar. Então esse é o resultado da função, esse é o resultado da função goTo i com o mais. Certo? Então basta você fazer esse tipo de análise para você conseguir aplicar a função goTo. Tá? Então, por exemplo, se eu pegasse esse mesmo i e aplicasse assim, ó, goTo i com o símbolo de vezes. Qual é o resultado desse cara aqui? Tem um ponto antes do vezes? Não. Tem um ponto antes do vezes? Não. Então, não tem ninguém em i que tem um ponto antes do vezes. O resultado, então, é o conjunto vazio. Certo? Então, esse que é o cálculo da função de transição, também conhecida como goTo. Bom, agora a gente vai ver um algoritmo para construir a tabela SLR. Certo? Dado uma gramática G, a gente vai pegar os itens LR0 para G, que a gente já viu como fazer. A gente vai agrupar esses itens em conjuntos, e esses conjuntos vão ser agrupados ainda mais em uma coleção. E essa coleção vai ser usada para a construção de um autômato, chamado de autômato LR de 0.
que basicamente é a tabela SLR. Então a gente vai construir os itens LR0 primeiro, depois a gente vai criar alguns grupos. Esses grupos vão ser criados de acordo com as regras da gramática, tá? Sempre pensando em movimentos de transição para a direita, que corresponde aos passos da leitura. Então vamos lá. O primeiro passo do algoritmo é o seguinte: dado uma gramática G, você cria uma gramática aumentada, chamada G'. Tá? Então você não pode fazer esse algoritmo numa gramática qualquer. Ela tem uma restrição, que ela tem que ter uma regra inicial que só tem um símbolo no corpo, certo? Essa é uma restrição muito importante, por isso que a gente cria uma gramática aumentada. O que é gramática aumentada? É a mesma coisa que a gramática G, com uma produção adicional, uma produção nova, inicial, onde eu tenho S' eleva a S, onde S era o símbolo originalmente inicial de G. Tá? E claro, não pode ter o S', S' tem que ser um símbolo novo. Então, por exemplo, nessa gramática aqui, ó, a gente tinha o símbolo inicial que era o E, e eu criei uma regra nova, E' leva E. Tá? Então basta você criar uma regra nova, que tem um novo símbolo inicial e que aponta para o símbolo inicial original. Qual que é a ideia? A ideia é que você consiga sempre terminar a análise sintática em uma regra que tem apenas um único símbolo e ele não aparece em lugar mais nenhum. Tá? Isso garante que você consegue terminar o algoritmo e colocar o OK na tabelinha lá. Tá? Essa aqui é a ideia do algoritmo, colocar a gramática aumentada. Bom, o passo 2, que é o algoritmo em si, é o seguinte. Você vai começar criando, né, você vai construir uma coleção, tá? Essa coleção C aqui, ó. É isso que a gente está interessado em construir, a coleção C. Ela começa com o closure aplicado no símbolo, no item LR0 inicial da primeira produção, essa produção que a gente criou nova aí. Tá? Então é o S' leva ponto S. Sempre vai ter uma só, então esse vai ser o único símbolo, o único item que vai estar no nosso closure. Aí o que eu vou fazer? É um for aqui, uma repetição, também uma repetição até que ninguém novo apareça em C. Tá? Então para cada conjunto de itens I que está lá dentro já, e para cada símbolo de gramática X, então para cada símbolo da gramática, tá? Terminal e não terminal, a gente vai procurar o goTo a partir desse I, que é o mesmo aqui, ó, para esse X. Então a gente vai varrer e vai analisar todas as combinações entre os símbolos terminais e aqueles itens que já estão lá. Se ele não estiver vazio, se esse goTo não for vazio e não está em C, você adiciona ele lá. Então você vai fazer como? Você vai começar com o item LR0 inicial, que é o símbolo inicial da gramática, e vai expandindo, sempre aplicando o goTo com símbolos na gramática que são possíveis de ser aplicados. Certo? Essa que é a ideia do algoritmo. Você vai crescendo o conjunto dessa coleção canônica e vai obter uma coleção final aí. Então vamos fazer um exemplo. Qualquer gramática, aqui tem a nossa mesma gramática, o primeiro passo é criar uma regra nova. Tá? Eu vou criar ela aqui em cima, vou colocar ela em outra cor. E essa regra basta você criar um símbolo novo que não existe e apontar ele para o símbolo inicial original. Então é bem fácil, tá? Só você criar uma regra nova aqui. A gente vai começar o algoritmo aplicando o closure, quer dizer, o C, que é a nossa coleção canônica que eu quero calcular, vai começar com o closure aplicado sobre um único item, então é um conjunto, mas eu vou aplicar um só, que é o item inicial dessa regra nova aqui, que eu inventei agora. Tá? Então eu vou começar calculando esse closure aqui. Então E' leva a ponto E. E aí a gente aplica como a gente já viu aqui, né? Então vai ser assim, ó. E' leva a ponto E. Então tem ponto antes de não terminal? Tem. Então eu vou fazer a expansão. Então vai ficar... Bom, primeiro eu copio esse cara para lá, né? Não posso esquecer de copiar ele. E' leva a ponto E. Aí eu vou colocar... Tem um ponto antes do E? Tem. Então vou expandir todos os E's aqui. Então fica E leva ponto E mais T. E leva a ponto T. Tá? Com isso já analisei o primeiro cara aqui. Bom, vamos analisar o segundo, que é o E leva a E ponto E mais T, que vai ser o E mesmo que eu acabei de fazer. Então não preciso mais expandir, porque eu só vou adicionar caras que já estão aqui. Próxima linha, E leva a ponto T, vai ser o T, que é o não terminal que eu vou expandir. Então vamos colocar as produções que tem o T na cabeça. Ponto T vezes F. T leva a F, ponto F. Com isso eu termino a análise desse cara aqui. Na próxima linha, T leva a ponto T vezes F, também não vai acrescentar ninguém novo. Então vai ter o T leva a ponto F. O T leva a ponto F
vai ter o F na cabeça. Então, F leva ponto, parênteses e parênteses. E o F leva ponto ID. Ainda não terminou. Opa. Analisei esse cara aqui. Vamos agora analisar o próximo. Não tem ponto antes do não terminal, então não acrescenta ninguém novo. E aqui também não tem ponto antes do não terminal, não acrescenta ninguém novo. Então, agora a gente encerrou o nosso conjunto, tá? Esse cara, eu vou dar um nome, tá? Eu vou chamar aqui de I0, certo? I0 vai ser o primeiro elemento que vai entrar no meu conjunto C, tá? Vou colocar aqui numa página nova aqui, acho que não vai caber todo mundo aqui. Vou colocar aqui em cima, ó. Então o nosso C vai ter, por enquanto ele tem o I0, e estou aumentando ele, tá? Então começa com o I0. O meu algoritmo vai continuar analisando agora todo mundo que está no I0, tá? Então aqui na próxima linha, eu tenho C, por enquanto eu só tenho um, né? Que é o I0 aqui. E eu vou analisar agora a combinação de goTo desse cara aqui com todos os meus símbolos da minha gramática, certo? Então eu vou aplicar o goTo para todo mundo. Então eu vou fazer o quê? goTo. Acho que não vai caber aqui, vou fazer mais para cá. Vou fazer o goTo de I0 aplicando sobre o E'. Vou fazer o goTo do I0 aplicando sobre o E. O goTo do I0 aplicando sobre o T. F. Estou colocando terminais e não terminais, tá? Então, como eu comecei com os não terminais, agora vamos para os terminais. Então, vai ter o mais. Aí vai ter o vezes. Aí vai ter o abre parênteses. Vai ter o fecha parênteses. Toma cuidado aqui, colocar umas aspinhas aqui só para não confundir, tá? E aí vou ter o ID. Então, todos os meus símbolos estão aqui. E eu vou calcular o goTo para esse cara aqui em cima do I0. Quem que é o I0? O I0 é esse cara que eu acabei de calcular, tá? E esse cara aqui. Então, como é que eu faço o goTo mesmo? Eu tenho que olhar o ponto antes do símbolo que eu estou olhando, tá? Então, o primeiro goTo aqui, eu quero olhar o ponto antes do E'. Tem algum ponto antes do E' aqui? Bom, aqui não tem, 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 não tem. Então, não tem ninguém. Então, o goTo do I0 com E' é ninguém, é vazio, tá? Posso escrever assim ou escrever assim, tá? Tanto faz. Bom, agora o I0 antes do E. Tem algum ponto antes do E? Tem esse e esse. Então, eu vou fazer o quê? A migração, ou o movimento do ponto para a direita e fazer o closure. Então, nesse caso aqui vai ficar o conjunto que era assim, né? E' leva ponto E. Então, vai ficar E' leva E ponto. E aí, E' leva ponto a E mais T. Desculpa, E leva E mais T, vai ficar E leva a E ponto mais T. Certo? Que são os únicos que tem o ponto antes do E aqui, ó, que é esse e esse, certo? Nesse caso acabou, porque o closure desse cara aqui não tem mais ninguém. Então aqui eu tenho ponto no final, aqui eu tenho ponto antes de um terminal, certo? Bom, vamos continuar fazendo isso para todos os casos, tá? Então no caso eu vou fazer do I0 para o T, para o F, para o mais, para o vezes. Eu vou fazer aqui só o do abre parênteses, para a gente ver um exemplo diferente aqui, tá? Depois eu mostro o resultado para vocês nos slides. Então, qual que é o abre parênteses? Eu tenho que olhar aqui todo mundo que tem o ponto antes do abre parênteses. Aqui não é, aqui não é, aqui não é, aqui não tem, aqui não tem, aqui tem. Esse é o único que tem. Então, eu vou fazer o quê? O ponto migrar para cá. Então, vai ficar F leva a parênteses, ponto E, parênteses. E aqui eu preciso calcular o closure. Na verdade, todos eu preciso calcular o closure, mas aqui o closure vai aparecer e vai expandir. Porque eu vou ter o ponto E, o ponto antes do E, então vou ter que colocar o E leva a ponto E mais T. Opa. E leva ponto E mais T. E o E leva a ponto T. Eu vou ter que continuar, porque agora apareceu um ponto antes do E. E vai aparecer um ponto antes do T. Então vai ter que ter o T leva ponto T vezes F. T leva ponto F. E o F leva ponto parênteses
e parênteses, e F leva ponto ID. E agora terminou, certo? Então esse conjunto aqui que eu criei, grande aqui, ó, vai ser o resultado do GoTo aplicado do i0 com abre parênteses. Tá? E vai ter alguns outros aqui. Tá? Eu vou copiar aqui sem fazer, depois vocês podem replicar aí para aprender. Tá? Então aqui vai ter o E leva a T ponto, T leva a T ponto vezes F. Aqui vai dar T leva a F ponto. Aqui vai dar vazio, vazio, vazio. E esse último aqui não vai caber. Vai ser, vou colocar aqui embaixo. F leva ID ponto. Certo? Então calculei aqui o GoTo do i0 para todo mundo. Bom, o resultado desse cálculo, eu vou dar nomes para esses caras aqui. Tá? Então, por exemplo, esse primeiro conjunto aqui, ó, eu vou dar um nome para ele. Vou chamar ele de I1, que é um conjunto I1. Esse cara aqui, tá aqui embaixo, vou chamar de I2. Esse cara aqui eu vou chamar de I3. Esse cara aqui eu vou chamar de I4. E esse cara aqui vai ser o meu I5. Ou seja, eu descobri, nessa primeira iteração do meu algoritmo, 5 novos conjuntos que vão ter que ser colocados aqui. Ou seja, a minha coleção canônica C aumentou de I0 sozinho para I0. Vou fazer em branco aqui para não confundir. I0, I1, I2, I3, I4 e I5. Então essa é a minha coleção canônica. Até o momento. Por que até o momento? Eu preciso fazer isso repetidamente. Eu vou colocando o Vzinho em todo mundo que eu já fiz aqui. Ó. Então eu já fiz para o I0, então marco o Vzinho aqui. Agora tem que fazer a mesma coisa para o I1, ou seja, eu tenho que apagar aqui todos os meus I0s, trocar por I1, 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 e assim por diante, e fazer a mesma análise aqui, ó. De novo, repetidamente, até chegar uma hora que não vai ter mais ninguém para ser adicionado na coleção C. Bom, aqui nos slides vocês têm todo o processo completinho, dá para você reproduzir aí, e vocês vão ver que no final vai ficar cada vez menos itens novos, então vai ficando mais simples o trabalho. As primeiras 2 iterações e 3 iterações são as mais complicadas, depois você vai reduzindo. Então vamos lá, ó. Começando com o I0, eu descobri o I1 e I2, esse aqui é um repeteco do que eu já mostrei, tá? Então eu descobri o I1, descobri o I1, o I2, o I3, o I4 e o I5, certo? Então é o que eu acabei de fazer. Esses caras vão entrar na nossa coleção C. Agora eu vou fazer por I1, como eu falei, né? E o I1, veja que vai estar todo mundo vazio, ó, vazio, 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 a não ser o I1 com mais, que vai descobrir um novo cara, que é chamado de I6. Então o I6 vai vir para cá também, tá? E o resto tudo vazio, ó. Então na próxima iteração vai entrar o I6. Não, na verdade ainda não, porque eu estou fazendo aqui, né, a análise do I1, agora eu vou fazer do I2, né? Então aqui é do I2, que vai encontrar o I7, do I3 não encontra ninguém, do I4 eu vou encontrar o I8, e eu vou encontrar o I2 de novo, ó. O I2, o I4 e o I5 de novo. O que está acontecendo aqui, ó? Então, quando eu pego o I4, que é esse cara aqui, e aplico o GoTo, por exemplo, com o T, que é essa linha aqui, eu vou ter um conjunto resultante que já tinha aparecido antes. Então, eu vou reaproveitar o nome dele aqui. Tá? Não vou criar um novo conjunto I9, por exemplo. Vou usar o I2 que já tem. Mesma coisa aqui para o I3, para o I4 e para o I5. Ou seja, nessa iteração aqui do I4, eu descobri somente um cara novo, que é o I8. Tá? E aí para o I5 todo mundo vazio. Então depois dessa iteração, eu já analisei o I0, já analisei o I1, o I2, o I3, o I4 e o I5. E nesse momento eu descobri 3 caras novos que ainda não estão analisados ainda. Então a gente continua avaliando o I6, I7 e I8. No I6, eu vou descobrir o I9. Com o I7, eu vou descobrir o I10. E esses dois aqui não são novos, tá? Já estavam aqui. Com o I8, eu descubro o I11. Ou seja, agora eu estou com o I9, I10 e I11 novos aqui.
Com o I9 eu não descubro ninguém novo, porque o I7 eu já tinha. Com o I10 todo mundo vazio, com o I11 todo mundo vazio. Então terminou o algoritmo nesse momento, porque eu passei uma rodada inteira e não achei ninguém novo. Nesse momento nenhum novo conjunto de itens é adicionado, fim do algoritmo. Tá? Então qual que é o resultado desse algoritmo? Eu tenho isso daqui, ó. Essa é a minha coleção canônica, esse é o meu conjunto C, certo? Que tem todos os itens construídos, todos eles a partir do item inicial da primeira regra da produção. Tá? E eu também tenho a função goTo. A função goTo, ela foi sendo montada, por exemplo, goTo I9 asterisco é igual a I7. goTo I8 fecha parênteses é igual a I11. Então toda essa relação do goTo também vai ser usada na minha tabela. Tá? Então vamos lá. A partir da coleção canônica e da função goTo, eu vou montar minha tabelinha. Primeiro colocando a função goTo numa forma tabulada, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar todos os I0 e I1 até o I11 que eu descobri aqui nas minhas linhas. Nas minhas colunas vão ter todos os meus símbolos terminais primeiro, depois não terminais, tá? É bom colocar os terminais primeiro, porque isso aqui depois eu vou colocar uma linha aqui, ó, e vai ser a minha separação entre a ação e a coluna de ação e as colunas de transição, tá? Então coloco os meus terminais, depois os não terminais, e simplesmente ploto aqui nessa tabela qual que é o resultado da função goTo que eu calculei ao longo desse processo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, do I8 com o mais ficou I6. Por que I8 com mais ficou I6? Porque se eu voltar lá, ó, a hora que eu analisei, bom, não é que eu tinha marcado, tá? A hora que eu analisei I8 com o mais foi para I6. I8 com fecha parênteses foi para I11, como eu tinha marcado aqui. Então vamos lá olhar. I8 com fecha parênteses igual a I11. Então com isso eu monto minha tabelinha, tá? Fica uma tabela que representa a função goTo. Tá? Isso representa, né, o autômato LR de 0. Tá? Se eu desenhar toda a minha informação que eu extraí até agora, eu tenho mais ou menos isso daqui. Ó. Tá? Isso aqui não é necessário realmente ter para eu calcular a minha tabela, mas é uma representação do meu autômato. Ou seja, aqui eu tenho como estados os meus itens, meus conjuntos de itens. Tá? Então, por exemplo, o I0, que é o conjunto de item I0, o I1 e etc. Até o I11, né, que a gente calculou até o I11. E aqui eu estou desenhando, na verdade eu copiei do livro, né? E está sendo desenhado com um achurado aqui, aquilo que é calculado como closure. Tá? Então tudo que é cinza aqui, na verdade, veio pelo closure e não realmente pela movimentação do autômato. Tá? Mas aqui está basicamente desenhado o meu autômato, que é os estados com as transições ativadas pelos símbolos terminais ou não terminais. Esse autômato mostra o que acontece sempre que eu consumo algum símbolo da entrada. Tá? Ou seja, as transições que aparecem aqui são aquelas que são acionadas pelo movimento do tipo Shift e também do Reduce. Tá? Sempre que aparecer, por exemplo, aqui, ó, do I1 para I6 e eu tenho um mais aqui, esse mais representa um Shift 6. Tá? É isso que eu vou colocar na minha tabela, na minha tabela SLR no final. Certo? Porém, eu preciso fazer uma descoberta das reduções também. Então, quando eu tenho, por exemplo, do I0 para I1 com o E, isso precisa ter uma redução que vai ser identificada também. Então, não basta eu detectar os shifts, eu tenho que detectar os reduces também. E isso é feito com base no conjunto de seguidores. Bom, a gente já viu o que é o conceito de seguidores, está aqui, né, um exemplo. Então, para essa gramática específica, eu calculei todos os seguidores de todos os nossos não terminais, está aqui. Tá? Se você não lembra o que é seguidores, tem os slides anteriores aí para mostrar calcular. E aí você vai usar essa informação como um passo adicional na nossa construção dos movimentos de redução. Tá? Bom, calculando os seguidores, você precisa agora numerar as produções para a gente poder colocar um número na frente do R. Tá? Então, basicamente, o que eu vou fazer? Para cada regra de produção, exceto aquela nova, né? Então essa que eu não conto, eu vou colocar um número sequencial. Tá? E que vai ser usado para saber que número vai entrar no R lá. Beleza. Então, com isso, a gente já tem tudo que a gente precisa para montar a tabela. Certo? Então, vamos a seguir ver aí o algoritmo completo. Bom, esse é o algoritmo que vai completar, então, ou está descrevendo completamente a conclusão da tabela SLR. Tá? E aqui tem que tomar um pouco de cuidado. É simples também, mas tem que prestar atenção na hora de construir. Tá? Começa a partir do C, né, que é a coleção canônica, a gente acabou de mostrar como calcular. Então tem lá N conjuntos de itens LR de 0. Tá?
calculados a partir das funções de GoTo e tal. Cada estado I vai ser construído a partir do conjunto I, índice I. Tá? As ações são determinadas do seguinte: se eu tenho o item A leva a alfa, Azinho, beta naquele estado, e eu tenho GoTo do Izinho com o A e J, então vai ter uma ação Shift J na linha I, coluna A. É assim que eu faço os shifts. Na verdade, basta você representar exatamente o autômato. Tá? Aqui, ó, A é um terminal. Então, tomar cuidado porque tem essa restrição. Se eu tiver um item completo naquele estado, naquele conjunto II, né, vai ter um reduce do A leva a alfa para todo Azinho que está nos seguidores da cabeça do A, da cabeça da regra, que é o A. Certo? Então, todo item completo que aparece lá no meu conjunto, eu vou olhar os seguidores da cabeça na coluna do A e colocar o reduce que eu preciso ali. Tá? Onde essa coluna vão ser os seguidores. Tá? É que eu não posso usar essa regra no S', que é o item inicial. Se for inicial, eu vou colocar o OK, tá? na coluna do cifrão. Então, basicamente é o final. É a mesma coisa, só que é o final da análise. E no final aqui, quer dizer que eu não tenho nenhuma opção sem ser essas daqui, para eu colocar o Shift ou Reduce. Aí eu vou colocar a tabela de transição, que basicamente é você copiar a tabela GoTo nas colunas dos não terminais. Certo? Aquilo que ficar vazio vai ser erro, e o estado inicial vai ser aquele construído, que tem o conjunto de itens contendo o ponto S. Tá? Então é assim que a gente constrói a nossa tabela SLR. Tá? Então vamos lá. Começa aqui, ó. Então eu vou pegar a minha tabela SLR. A princípio ela está vazia, né? Os shifts vão entrar, é o mais fácil, né? O shift basta você copiar da minha função GoTo. Então eu tenho o I0 com ID 5, vai virar um S5 aqui. Aí eu tenho I1 com mais aqui, vai ter um S6 aqui. Tá? Então os shifts vão aparecer todo mundo aqui. Certo? Então a tabela de ações é fácil de copiar para os terminais. Depois a gente vai copiar a parte de transições também, mas por enquanto não precisa. O passo 2, a gente vai olhar linha por linha, tá? Que é o seguinte: eu tenho que procurar, em uma determinada linha, a existência de itens completos. Tá? Então vamos começar pela linha do I0, que é o estado 0. Né? Qual que é o I0? Está aqui, ó, eu copiei para cá para facilitar. Eu tenho que procurar por itens completos aqui. O que é item completo? É o item que tem o ponto no final. Nesse caso não tem nenhum item completo. Quer dizer que a primeira linha não vai ter nenhum reduce. Certo? Vamos para a próxima linha, linha 1. Na linha 1 tem um item completo, mas ele envolve o E'. Lembra que eu falei que o E' não pode entrar? Porque é o S'. Então isso aqui vai entrar o OK. Na verdade vai entrar o OK aqui, mas isso é um outro passo do algoritmo. Tá? Depois a gente faz isso. Fora isso, não tem mais nenhum item completo. Na linha 2 tem um item completo aqui, ó, que é o E eleva a T ponto. Então a gente tem que analisar esse item. E eleva a T ponto, quem que é a cabeça? É o E. Quem são os seguidores da cabeça? Mais, fecha parênteses, cifrão. Ou seja, nessas colunas vai ter uma redução. Qual redução? Eu vou olhar lá o número da produção. Nesse caso aqui é a produção 2. Vai ter um R2 lá. Ou seja, na linha I2, na coluna do mais, parênteses, cifrão, vai ter o R2, que é a produção associada a esse item completo. Certo? Eu faço isso para todos os itens completos dessa linha aqui, para não poder errar. E pode ter, inclusive, pode acontecer de ter reduções diferentes na mesma linha, tá? Continuar. Na linha 3 tem um item completo, que é o T eleva a F ponto. Qual que é a produção? T eleva a F. Seguidores da cabeça, asterisco mais parênteses cifrão. O índice do TF é 4, né? A gente numerou as produções, então vai ter um R4 lá. Aqui, aqui e aqui e aqui. Certo? Na linha 4 não tem nenhum item completo, quer dizer que não vai ter nenhum R na linha 4. Na linha 5 tem um item completo F eleva a ID. Vai ter então o R6, que é essa produção aqui, nos seguidores da cabeça. Então vai ter um R6 aqui, aqui, aqui e aqui. Nas linhas 6, 7 e 8 não tem nenhum item completo. Então pode olhar que não tem nenhum ponto no final aqui. Ó. Na linha 9 tem um item completo, que é o E eleva a mais T ponto, que é a produção número 1. Então vai ter essa R1 no mais, fecha parênteses cifrão, que são os seguidores da cabeça, os seguidores do E. Na linha 10 tem mais alguns, né? Então tem 4 aqui, que vai ser o R3. E na linha 11 tem o R5. Tá? Então, mesmo procedimento aqui. Com isso, a gente completou as reduções. Tá? Então, fica facinho aí de montar a tabela a partir desse momento. Então, o que você tem que tomar cuidado? Nesse passo,
O shift é fácil de colocar, basta você copiar dos gotos. O R tem que fazer essa análise linha por linha e considerar os seguidores. Por isso é mais fácil calcular os seguidores de uma vez só. Bom, a última linha que eu vou colocar, basta eu procurar aquela linha que tem o E' na cabeça, no caso aqui o S', né, que é o símbolo novo que eu criei, e um item completo associado com ele. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o OK na coluna do cifrão dessa linha. Tá? Então é a linha 1 que tem esse item. Vou olhar na coluna do cifrão e colocar o OK ali embaixo. Tá? Com isso a gente conclui, né, a parte da tabela de ações, quer dizer que essa primeira tabela aqui. Ó. Mas a tabela de transições é fácil. Basta você copiar do nosso autômato original aqui. Então vai ter lá, ó, I0, I1, I2 e 3. Aqui vai ficar 1, 2 e 3. Tá? Então basta você copiar. Então é facinho de montar a tabela de transições. Certo? Bom, esse procedimento é bem longo, tá? Pode ficar tranquilo que na prova eu não peço ele inteiro, mas você vai ter que entender ele inteiro, porque eu peço pedaços do procedimento para você calcular, certo? Tem um exercício aqui para você praticar e tem também na lista para você praticar. Então, sugiro que você pratique e entenda como que é feito tudo, porque ele mostra exatamente como que você parte de uma gramática e monta a tabela SLR, que é o procedimento que a gente viu no começo da aula. Vamos falar agora de um conceito que é conhecido como conflito, que nada mais é do que um resultado de uma análise, de uma montagem da tabela SLR que gera duplicidade de elementos dentro de uma mesma célula. Quer dizer que na mesma célula vai ter dois movimentos lá. Isso caracteriza conflito. Formalmente, a gente pode dizer que uma gramática é SLR de 1 se todas as condições são satisfeitas aí. Para qualquer item, A leva a alfa ponto x beta em S, em que x é um terminal, não existe um item completo, B leva a gama ponto, em S com x em seguidores de B. Quer dizer que não vai dar dúvida entre um shift ou um reduce. Tá? Porque aqui eu posso fazer o shift do x, aqui eu poderia fazer o reduce do B, porque o x está nos seguidores. Ou, quando eu tenho dois itens completos, A leva a alfa e B leva a beta, ponto no final, onde os seguidores do A e do B não são disjuntos. Tá? Ou seja, isso gera um conflito reduce-reduce. Isso vai aparecer, como eu falei na tabela, em duas ou mais ações na mesma célula. Tá? Aqui tem um exemplo. Ó. Essa primeira gramática, se você for montar a tabela para ela, vai gerar um conflito em pilha-reduz. Bem na transição, onde você tem aqui o ponto depois do decle. Isso vai acontecer o quê? Eu posso ou fazer a redução, tudo isso aqui, para a cabeça, ou fazer o shift do else, que é justamente causado pela ambiguidade do else sobrando. Tá? Então, eu posso optar por consumir o if até a declaração sem o else, eu posso consumir o próximo else antes de fazer a sequência. Tá? Então, é um conflito que aparece por causa de uma ambiguidade. Aí na gramática vai aparecer como duas ações ali. Então, vai ter um shift na mesma célula, um shift e um reduce. Aqui tem um exemplo do conflito reduz-reduz, que é um exemplo, é um conflito mais difícil de detectar e mais difícil de tratar. Até que o exemplo aqui é até um exemplo meio abstrato, aqui, meio esotérico. Tá? Mas o que caracteriza esse conflito nesse exemplo? Eu vou ter duas produções, né, que vão gerar dois itens completos aqui, id ponto, e como os seguidores da cabeça da primeira regra, que é o ativa decle, e seguidores da segunda var, ambos têm o cifrão, tá? Isso caracteriza um conflito reduz-reduz, porque eu não sei quando eu vou reduzir. Se eu vou reduzir para uma regra A ou para uma regra B. Eu posso reduzir o id para esse ou o id para esse. Nesse caso, nesse exemplo aqui, eu vou reduzir ativa decle para id, ou ao contrário, né, id para ativa decle, quando eu tenho o cifrão depois dele. E quando eu tenho dois pontos igual, que é a atribuição, eu vou reduzir para var. Certo? Então, é isso que eu sei, esse que seria a forma correta de resolver o conflito nesse exemplo aqui, tá? Mas não dá para resolver com base apenas no que a gente viu até agora. Como é que a gente resolve o conflito? Bom, quando a gente tem conflito em pilha-reduz, a opção default, que a maioria dos implementadores segue, inclusive, por exemplo, o IAC, é sempre empilhar. Então, se tem dúvida entre shift e reduce, você opta pelo shift, certo? Isso resolve a ambiguidade do else sobrando. Porque sempre que tiver um novo else, eu vou consumir ele ao invés de fazer a redução, certo? Então, qual que seria a redução, a decisão errada nessa situação aqui? Ó? Veja que eu tenho um if, depois outro if, e esse else eu não sei se faz parte desse if ou desse aqui. Tá? A decisão errada é a seguinte, eu já coloquei na pilha o if, parênteses, then if, then outra, e está um else aqui. Nesse momento,
eu fiz um reduce, ou seja, eu troquei todo esse if aqui, ó, interno, por uma declaração separada. E aí depois é que eu fiz o shift do else, ou seja, o else sobrando ficou casado com o primeiro if, que não deveria, conforme as convenções que a gente adota aí. Tá? Então, nesse caso, a opção foi seguida errada. A opção default correta seria essa daqui, ó. Então, apareceu lá na pilha todo mundo, né? E o else está aparecendo. Nesse momento, eu faço mais um shift, ó. Então, consumo o else, consumo outra, aí eu faço um reduce, quer dizer, esse segundo if aqui vai ter o else para ele, certo? Então, essa é a solução correta aqui. Então, uma das opções para você resolver conflito é sempre empilhar. Na dúvida, empilha, tá? Ou você pode mudar isso forçando a precedência e a associatividade, tá? Que é o que vai acontecer quando tem ambiguidade de expressões aritméticas. Tá? Então, vou até mostrar aqui, né, um exemplo aqui, ó, que é o ID mais ID vezes ID. Então, suponha que eu já li o E mais E, né, que é a primeira soma aqui, aí apareceu vezes. Aqui eu vou fazer um shift ou um reduce. Bom, como o vezes tem precedência maior, o certo é fazer um shift. Ou seja, eu vou consumir o vezes, consumir o ID e depois reduzir o E vezes E para E. Tá? Então, esse caso ficou correto. Ó. Mas como que eu sei que aqui era para ser um shift não reduce? Porque eu defini, né, eu forcei a precedência. Tá? Eu coloquei uma informação a mais ali e forcei a precedência. Já aqui nesse outro exemplo, ó, eu tenho ID mais ID mais ID. Também vai aparecer um conflito, porque a hora que eu tenho aqui, ó, E mais E, e aparecer um novo mais, eu posso ou fazer um shift ou fazer um reduce. O certo é fazer um reduce. Por quê? Porque eu tenho uma relação de associatividade à esquerda, que corresponde a dizer que o mais é maior a precedência do que o mais mesmo. Então, eu vou optar pelo reduce, que vai fazer o agrupamento correto, associando à esquerda. Certo? Então, esse é o outro jeito de resolver o conflito. É você dizendo para ele, para o compilador, qual que é a relação de precedência e associatividade. Tá? E por último, você pode modificar a gramática, como a gente já viu. Né? Se você fizer a solução, né, como a gente já aplicou, né, que você faz a cascata de regra, você resolve o conflito empilha reduz nesse tipo de ambiguidade. Tá? Então, sempre que tem ambiguidade, potencialmente vai gerar um conflito. Só que na análise ascendente, o conflito é mais fácil de resolver, ó, porque você pode simplesmente adotar a opção default, aqui, que é sempre empilhar, e resolve quase todos os casos. Ou então você simplesmente fala a relação de precedência e associatividade e aí resolve o problema, certo? Então, quando tem um conflito empilha reduz, beleza, dá para resolver de uma forma relativamente tranquila. E quando aparece um conflito reduz, tá? Aqui é um problema mais grave. Geralmente é um problema, um caso onde você tem que reescrever a gramática. Tá? O reduz você não tem como dizer com uma informaçãozinha a mais o que ele tem que fazer. Tá? O reduz geralmente é uma ambiguidade muito complexa e que, na verdade, é uma das grandes desvantagens da análise LR. Tá? A análise LR, quando acontece um conflito reduz, você vai ter que se preocupar em reescrever a gramática e entender profundamente o problema, e isso não é trivial de fazer. Tanto é que não existe nenhuma regrinha, que eu estou dizendo aqui, como tem no empilha reduz. Tá? Então, esse é o calcanhar de Aquiles, digamos assim, da análise LR. Porém, muitos conflitos reduz aparecem porque o método não é suficientemente poderoso na SLR. Se você partir para outros métodos, que são o LR de 1 ou LA-LR, né? LR de 1 porque você vai expandir o conjunto de LR para 0 para 1, e a LA-LR porque você vai olhar um para frente, que consiste em você analisar um símbolo à frente só quando precisa. E esses outros casos aqui são melhores, porque eles não causam muitos conflitos desnecessariamente. Tá? Então aqui tem mais ou menos uma explicação do que é cada um deles. Ó. Não vou, como eu falei, não vou mostrar em detalhes, porque é uma variação sobre o que a gente já viu. Tá? Então não vou cobrar isso na prova e não vou explicar em detalhes. Mas qual que é a ideia? A LR de 1, basicamente você vai calcular os itens, ao invés de LR de 0, você calcula o LR de 1. Quer dizer, é um item LR de 1, ele tem o pontinho e também tem um símbolo, depois de uma vírgula aqui. Então eu vou considerar que esse cara aqui consiste em uma leitura, tá? Onde eu já li o alfa, eu estou com um ponto aqui, o beta, e o próximo símbolo que vai vir é o A. Ou seja, o meu conjunto de itens LR já prevê os possíveis novos terminais que podem aparecer. Tá? Isso serve para restringir a decisão da redução, porque eu tenho sempre, né, um símbolo a mais. Quer dizer, eu só vou reduzir, por exemplo, no item completo, A leva alfa ponto. Eu só vou reduzir esse cara para A se o próximo símbolo for Azinho, que é justamente o que estava faltando naquele exemplo que eu tinha colocado anteriormente.
Tá? Você tendo um símbolo à frente, você consegue evitar conflito e conseguir e não ter problemas na análise LR. Tá? Então, o que vai mudar é basicamente isso. Tá? Aí você vai construir o conjunto de LR, itens LR de 1. Também vai ter que modificar a função closure e goTo. Aqui eu explico basicamente, né, o que você faz, mas não precisa entrar no detalhe aqui. Então, você vai fazer uma análise, né, dos itens, olhando sempre o conjunto de terminais, no caso aqui do primeiros, tá? Da regra que vai aparecer da combinação do beta com esse símbolo a mais. Mas não precisamos entrar em detalhes nisso daqui, tá? Nem no alpha, desculpa, nem na função close, nem na função goTo. E a montagem da tabela vai ter um passo a mais ali, certo? Então, só para lembrar, nesse caso aqui que eu tinha mostrado como conflito, não vai mais ter conflito. Então, se você fizer o mesmo exemplo na tabela usando a análise SLR, gera conflito. Na análise LR1 canônica, não gera conflito, porque ele coloca uma restrição a mais aqui, e aí não tem dúvida em qual vai ser a redução de acordo com o próximo símbolo. Certo? Então, basicamente, isso que é o LR de 1. Você inclui todas as possibilidades de movimentos com um símbolo à frente em todos os movimentos, em todos os itens. O problema é que isso vai ter uma análise combinatória, vai aumentar muito o tamanho da tabela. Aí surge a LA-LR, que é a mais prática, que é o que está sendo implementado no IAC, por exemplo, e que é o que está escrito na espada do cavaleiro do livro do dragão. Se você olhar lá, vai estar escrito LA-LR, que é a mais conveniente, digamos assim, porque ela é a mais abrangente, permite algumas ambiguidades, principalmente de expressão aritmética, e ela não tem tantos conflitos, como os conflitos que aparecem aqui são muito raros, tá? Então é mais ou menos essa ideia. Qual que é? Ele vai pegar o LR de 1, né, sem ter que calcular isso para todo mundo. Então até tem aqui uma breve explicação, mas também não vou explicar aqui em detalhes. Basicamente ele otimiza a construção do LR de 1 canônico, tá? Certo? Então, resumindo, das técnicas de análise ascendente, a LA-LR é a mais indicada, certo? É a mais poderosa, ela é mais otimizada e dificilmente vai encontrar o erro, tá? E quando acontecer conflito, vai ser um caso muito particular, muito raro de acontecer, certo? E em termos de execução, ela funciona igualzinho ao LR canônico. A diferença que eu explico aqui, né, é que ela detecta o erro um pouco antes, se for canônico, mas o LA-LR vai eventualmente detectar o erro, só vai fazer alguns shifts a mais aí, certo? Resumo. A análise LA-LR é o melhor que existe, basicamente é o que tem o mesmo conceito da análise SLR. Bom, só para completar o assunto aí, eu vou falar um pouco de recuperação de erros aqui também, tá? A gente falou de recuperação de erros na análise descendente, também tem recuperação de erros na análise ascendente, na análise LR. Bom, sempre acontece erro na tabela ação, tá? Isso é uma característica do algoritmo. Nunca vai dar erro na tabela transição, a não ser que você tenha executado, implementado o algoritmo errado, tá? Na tabela ação vai ter um erro que consiste em uma entrada em branco, tá? Uma estratégia bem simples é um modo pânico, que consiste em você procurar na pilha de cima para baixo um estado que tenha um goTo para um não terminal A, ou seja, você vai encontrar um estado que permite continuar a leitura a partir daquele momento ali. E geralmente é o momento que o A começou a ser analisado, tá? Então, que é o lugar que aconteceu o erro. Suponha que aconteceu o erro numa expressão aritmética. A hora que apareceu a expressão aritmética vai ter, por exemplo, um não terminal expressão. A hora que você encontrou um goTo para um não terminal expressão, é ali que você realmente estava no estado antes de começar a ler a expressão, tá? Aí você joga fora todos os estados da pilha, incluindo esse que você encontrou, e você ignora todos os símbolos de entrada até achar um que possa vir depois do A legitimamente, ou seja, o conjunto de seguidores. Mais ou menos essa aqui é a estratégia de pânico. Você vai jogando símbolos fora até você achar um ponto onde você consegue se recuperar. E outro é uma estratégia ad hoc, ou seja, uma estratégia onde você, a cada momento, você detecta que tipo de erro pode gerar uma transição ou um movimento que leva àquela célula. Então você analisa célula por célula, o que pode gerar o erro e você implementa de uma forma ad hoc, uma forma de uma rotina, por exemplo, própria, que faz aí uma inserção de símbolos, uma remoção de símbolos da pilha para corrigir o problema que aconteceu e que você conhece bem, tá? Então, basicamente, são essas duas aí as mais comuns. Claro que tem muitas outras melhores que a gente não vai falar na disciplina. Bom, recapitulando aí mais ou menos o que a gente viu de análise ascendente versus análise descendente. Bom, os métodos de análise ascendente, eles são mais poderosos, no geral, no sentido de maior número de gramáticas, tá? Porque eles conseguem, em tese, trabalhar com o problema da ambiguidade
e que gera o conflito shift-reduce que a gente resolve facilmente, tá? Então, a gente acaba fazendo, né, tendo uma vantagem em relação ao método descendente, certo? Isso no geral e do ponto de vista teórico, tá? Se a gente analisar o LL de K versus LR de K, o LL sempre vai olhar os K primeiros símbolos, que seu lado direito pode derivar, e aí escolhe a produção com base nessa informação. E o LR de K, ele olha tudo que já foi derivado a partir desse lado direito da pilha, mais o look ahead, K símbolos na cadeia de entrada. Então, por esse motivo que o LR de K é mais poderoso que o LL, de uma forma teórica. Tá? Na prática, a gente não tem essa vantagem mais, tá? Porque o LL estrela, que é a implementação do Antler, né, ele, além de outras técnicas que fazem retrocesso embutido, fazem um tipo de análise com tentativa e erro, né, limitada, você consegue reduzir esse problema na análise descendente. Tá? E a gente viu aí que o Antler, né, a gente analisou aí as características do Antler, ele tem inclusive reescrita de regras em tempo de pré-compilação, que permite inclusive você fazer regras recursivas à esquerda, que é uma das coisas que o análise ascendente consegue fazer. Tá? Por isso que a gente não pode mais dizer que o LR é mais poderoso que o LL. Tá? Mas se a gente analisar do tradicional, do ponto de vista dos livros acadêmicos, é isso que você vai encontrar escrito lá. Tá? Mas além disso, tem outros fatores que a gente analisa, não simplesmente a capacidade de análise de gramática. Por exemplo, a análise LR, você tem que manipular a tabela sintática de um jeito que deixa a gramática artificial, ela desaparece a gramática. Tá? Quando você constrói um analisador LR, você vai ter que construir uma tabela sintática SLR ou uma LALR e você não tem mais a informação detalhada da execução daquele analisador. Tá? Além disso, quando acontecer um conflito reduce, você vai ter um caso muito difícil de resolver. Tá? Basicamente é isso. É mais difícil resolver conflitos. Na análise ascendente, porém, ela é boa para expressões, porque você consegue ter esse estilo mais declarativo. Certo? Então, essa era a vantagem. Já na análise descendente, você tem que, por exemplo, remover recursão à esquerda, fatorar à esquerda às vezes. Tá? Isso é o que você tinha como problema. Porém, com o Antler, nada disso mais existe. Tá? Então, não tem mais essa dificuldade. Porém, como você trabalha com análise descendente, é mais fácil depurar e resolver o não determinismo, porque ela é mais imperativa. Em que sentido? O código da gramática ele vai diretamente para a implementação. Então, a sua implementação chama as regras uma a uma na ordem correta, na ordem que você definiu. Tá? Então, é muito melhor de você depurar esse tipo de gramática, tá? Ou esse tipo de analisador. Então, o analisador descendente, com a evolução do Antler, né, supera os problemas da análise descendente tradicionais, né, e consegue, inclusive, superar as limitações das gramáticas que só eram resolvidas antes pela ascendente. Tá? Por isso que hoje o Antler é um dos mais utilizados aí. Tá? Em resumo, na verdade dá para a gente usar ainda os dois, né? Ambos funcionam muito bem, ambas as técnicas funcionam muito bem, só que o Antler é um dos mais usados atualmente. Segundo o Google, se você procurar lá em hits de busca, você vai encontrar ele como principal aí para analisador sintático, mas tem outros aí que dá para você usar também. Tá? E eu recomendo pessoalmente que você use o Antler, que tem aí, como eu já falei, todas as vantagens. Até coloquei lá no Moodle, não sei se vocês vão ver, um artigo que mostra exatamente como que o Antler funciona na versão mais recente, a versão 4, tá? É bem detalhado, é um artigo bem técnico, mas ele mostra aí todas as vantagens que eu comentei nas aulas, tá? Bom, o que é importante lembrar dessa aula? A técnica ascendente, ela funciona muito bem, ela funciona da mesma forma, né, conceitual, com uma pilha, e ela tem um jeito diferente de encontrar a árvore, que é de baixo para cima, tá? E o resultado é que às vezes parece um pouco artificial a forma como você faz análise sintática. Mas também é bastante interessante e dá para automatizar. Vocês viram que todo esse processo que eu fiz aqui nesse vídeo, ele tem aí uma série de passos, todos eles basicamente algorítmicos. Então você não tem que ficar pensando muito, então dá para implementar. Então quando você vai fazer uma analisador LR, você especifica a gramática e automatiza todos esses passos de construção de tabela, de execução do algoritmo, de cálculo de goto, cálculo de closure, tudo isso dá para automatizar e acaba sendo uma implementação tranquila, certo? O problema vai cair no final das contas quando você vai ter que lidar com os conflitos, que aí vai dar problema para você, certo? Bom, então é isso, sugiro que vocês revejam aí os conceitos principais, façam os exercícios, né, para poder entender bem os conceitos aí.